E aí, pessoal, tudo jóia? Professora Ana Carolina aqui nos estúdios do Gran Cursos com você e hoje nós vamos falar sobre tireoide, tá? A função tireoidiana. Nossa, o sonho de todo mundo é que, né, nossa tireoide funcione muito bem e o tempo inteiro para que a gente não sofra aí com metabolismo lento, né? Então, a tireoide aí, pessoal, é justamente a glândula responsável para induzir a atividade das nossas células, tá? E aí, quanto mais ela trabalha, mais metabolismo, mais atividade as nossas células vão ter. Então, é muito importante estar monitorando esses hormônios para que a gente não tenha qualquer tipo de disfunção metabólica, tá bom? E nem desenvolver outros tipos de doença, tá? Vamos entender um pouquinho, então, sobre como funcionam os hormônios da tireoide. Nós temos dois hormônios na tireoide: tiroxina, o T3 e o T4, tá? T3 e T4 são os hormônios da tireoide. Prova de concurso pegadinha do Faustão. Olha só. TSH é hormônio tireoidiano? Não. TSH não é um hormônio tireoidiano. O TSH ele é produzido na hipófise, lá na base do cérebro, tá? Ele é o hormônio responsável pela estimulação do T3 e do T4. Aí sim, vem o TSH para cá e fala: tireoide, produza T3 e T4. Beleza, TSH, valeu. Aí essa quantidade de T3 e T4 vai dizer para a hipófise o seguinte: olha, eu já tenho T3 e T4, não precisa liberar mais TSH, não. Então, eles vão trabalhar com feedback negativo. Como assim, professora? O que é feedback negativo? É que na produção desse, eu diminuo esse. Tá certo? E quanto mais eu produzo aqui, mais eu produzo aqui, e aqui eu vou ter uma resposta inibindo a produção de TSH. Então, existe essa retroalimentação de inibição da produção de TSH na presença do T3 e T4, e a falta desse equilíbrio aqui pode causar hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Quando eu falo hipertireoidismo, eu estou falando que eu estou aumentando os hormônios da tireoide. Quais são os hormônios da tireoide? T3 e T4. Se eles estão altos, como é que vai dar o meu TSH, sendo que ele está falando, toda vez que o meu T3 e T4 está muito alto, como é que vai estar o meu TSH, galera? Baixo, tá? Então, no hipertireoidismo, eu tenho T3 e T4 aumentados e TSH diminuído, tá? Quando eu tenho hipotireoidismo, significa que eu tenho baixa dos hormônios da tireoide. Quais são os hormônios da tireoide? T3 e T4. Então, se eu tenho baixa desses hormônios, o que vai acontecer lá na minha hipófise? Gente, não tem T3 e T4, vamos aumentar aí o TSH. Então, meu TSH vai estar lá nas alturas, tá? Então, tá bem aqui explicadinho um quadrinho para você. E lembrando, se você não esquece que os hormônios da tireoide são T3 e T4, você não vai esquecer que hipotireoidismo e hipertireoidismo estão sempre ligados ao hormônio T3 e T4 e não ao TSH. Ah, porque eu confundia quando... Agora você não vai confundir mais, beleza? Vamos continuar. E como é que eu vou formar aí os meus hormônios da tireoide? Pessoal, é muito importante a gente entender como é que funciona, tá? Eu tenho uma tirazinha chamada tireoglobulina, tá? Uma tira que a gente vai chamar de tireoglobulina. Tireoglobulina. Ela é uma proteína. E é nessa proteína que eu vou ter aqui tirosilas ligadas a ela. E quando eu faço a ingestão de iodo, que é proveniente da alimentação, eu vou produzir, então, a diiodotirosina, tá? Quando eu coloco mais um iodo, triiodotirosina, e aqui eu tenho a tirosina, que é o T4. Quando eu tenho 4
4 moléculazinhas aqui de iodo, tá, galera? Quando eu formo isso daqui, ele se solta da minha tireoglobulina e forma aqui o T4 livre, tá? Então, o que que é o T4 total? É o T4 que está ligado a proteínas. Qual é o T4 livre? É o T4 que não está grudado aqui na minha proteína produtora de tiroxina, que é a tireoglobulina. A peroxidase, tiroperoxidase, vai ser a enzima que vai dar um empurrãozinho aqui, fazendo a inserção desse iodo aqui dentro. Pessoal, a gente tem um bloco aí que nós falamos sobre doenças autoimunes. Eu vou aproveitar esse slide para falar para vocês que algumas doenças autoimunes podem agir justamente aqui, tá? Vem aqui comigo. Eu posso ter anticorpos que vão atacar a peroxidase, que é a antiperoxidase. Pessoal, a gente pode ter hormônios contra a peroxidase? Não, não podemos ter esses hormônios, tá? Então, esses anticorpos. Então, na presença desses anticorpos, eu vou diminuir, então, a produção de meu T3 e eu posso ter associado a um hipotireoidismo uma doença autoimune na presença de antiperoxidase, tá bom? Outra doença autoimune que pode ser monitorada é quando eu tenho anticorpos que atacam a tireoglobulina. Então, eu vou ter antitireoglobulina. Se eu tenho anticorpos que vão atacar aqui a minha tireoglobulina, a mesma coisa. Eu vou conseguir produzir T4? Não, professora. Então, eu vou ter um hipotireoidismo associado a anticorpos contra a tireoglobulina. Beleza, galera? Beleza, professora? Anota isso aí no seu caderno que vai precisar ir para suas provas e, sem dúvida, se tiver doenças autoimunes envolvendo aí interpretação laboratorial de anticorpos anti-tireoglobulina e antiperoxidase, a gente vai saber que eu vou ter um hipotireoidismo associado porque eu não vou conseguir mais produzir o T4, beleza? E nem T3, tá? Qual é a diferença? As mesmas coisas, tá? A tirosina, pessoal, é um aminoácido. É um aminoácido que é ele que vai fazer parte aí da composição, da formação dos nossos hormônios da tireoide, tá? Na presença de 4 moléculas de iodo, a gente vai ter a tiroxina, que é o T4. Na presença de 3 moléculas de iodo, nós vamos ter a triiodotironina, que é o T3. E a reversa, T3 reversa, ela é o quê? É a mudança desse iodo aqui para cá, tá? Perto longe da minha terminação amina, tá? Longe da terminação amino. Vamos para cá. Como é que é o controle da síntese dos hormônios da tireoide, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui a produção do hipotálamo que estimula a hipófise. Então, lá no hipotálamo ainda, antes de estimular a hipófise que vai produzir meu TSH, eu tenho meu TRH, tá? Que é o hormônio de regulação da hipófise. E aí sim, ele vai estimular a hipófise para produzir o TSH. E aí o TSH vai agir lá na nossa tireoide, produzindo T3 e T4, que eu posso ter o hormônio livre ou o hormônio ligado. Quando eu tenho o hormônio ligado, ele está ligado a quê, galera? A proteínas. Ele pode estar ligado à tireoglobulina ou pode estar ligado a outras proteínas, como a albumina, por exemplo. Quem é que vai fazer o controle disso daqui, galera? É o hormônio livre. É ele que vai inibir a ação da hipófise, não é o hormônio ligado. Galera, vem aqui comigo. Isso serve para tudo na vida. O hormônio, tudo para hormônio, tá? Todo hormônio que está ligado a uma proteína, ele não tem ação nenhuma, tá? Então, ele não vai ter ação, nenhum tipo de resposta a nível celular, porque ele está bloqueado, ele está ligado, ele está acompanhado, não tem o que ele fazer. Ele não pode ir lá ter uma ação a nível de célula e estar ligado a uma proteína ao mesmo tempo, tá certo? Então, sempre, quando a gente falar de hormônios, os hormônios só vão sofrer ação mesmo quando eles estiverem livres, inclusive nas respostas de controle por feedback, como é o caso aqui que a gente está falando hoje do TSH, tá? Então, somente o hormônio livre é que vai fazer o estímulo ali na hipófise, inibindo, então, a produção de TSH, tá bom? Outra coisa que é importante
é que o TSH vai incluir, ele vai induzir os genes da tireoglobulina, da tireoperoxidase, tá? Do NIS e do aumento da produção do peróxido de hidrogênio, que é justamente para favorecer, para dar substratos, para entregar os ingredientes necessários para que a nossa hipófise, perdão, para que a nossa tireoide possa produzir os hormônios da tireoide. Seus hormônios, né? T3 e T4. E aí vem a importância do iodo. Tem como eu produzir hormônios da tireoide sem iodo? Não, não tem, tá? A disponibilidade do iodo é um fator importante para regular a síntese dos hormônios da tireoide, alterando a sensibilidade da tireoide ao TSH no processo de autorregulação. Então, se eu não tenho iodo, eu não tenho T3, não tenho T4, eu não consigo regular TSH, beleza? Aí, galera, é o seguinte, o iodo, ele não é endógeno, ele é exógeno, a gente adquire ele por meio da dieta, tá? Então, se eu tenho uma dieta pobre em iodo, eu vou diminuir a síntese dos hormônios da tireoide, que vai dar origem a uma baixa concentração de T3 e T4 circulantes e estimulam aí a secreção da TSH pela hipófise. Galera, qual é a nossa alimentação que é rica em iodo? Frutos do mar, peixe, tá? São esses aí são alimentos que são mais ricos em iodo, tá? O nosso sal, já no nosso país, já é um sal que já está inserido aí o iodo, tá? Por conta do bócio, alguns anos atrás. Hipertireoidismo, pessoal. O hipertireoidismo é resultado do aumento da atividade da tireoide. Se eu falo que eu tenho aumento da tireoide, qual é o hormônio que ele vai produzir excessivamente? T3 e T4, professora. Por isso que é hipertireoidismo. Não confundam. Quais são os sinais e sintomas do hipertireoidismo? Significa que eu tenho muito o quê, galera? T3 e T4. Se eu tenho muito hormônio, eu tenho aumento do metabolismo. Aumento da atividade metabólica. Se eu estou aumentando a atividade metabólica, a pessoa fica acelerada, tá? Então, ela fica nervosa, tem insônia, tem palpitações, tem irregularidades menstruais, tem diarreia, porque todo mundo trabalha muito rápido e pode desenvolver bócio. Beleza, galera? Beleza, professora? Qual é o diagnóstico laboratorial para o hipertireoidismo, tá? O TSH está diminuído, T4 e T3 livre aumentados. Agora, se o TSH tiver diminuído, T4 livre normal e T3 livre normal ou diminuído, pode ter um hipertireoidismo subclínico, porque muitas vezes o médico não vai enxergar por meio do diagnóstico laboratorial, enxergando isso aqui como normal, tá? Então, ele vai acompanhar esse paciente e vai acompanhar clinicamente e junto com o TSH esse paciente, tá? Agora, se o TSH está diminuído, o T3 livre normal e o T3 livre aumentado, aí sim a gente pode estar falando de um outro tipo de hipertireoidismo. É o provocado pelo aumento da síntese do T3, tá? Então, é um desvio aí na produção, diminui a produção de T4 e produz mais T3. Outra coisa que a gente pode fazer é o quê? Existe também a dosagem do antitrab. Lá na tireoide, aqui é a tireoide, tá? Lá na tireoide, pessoal, a gente tem aí os receptores de TSH, tá certo? Então, vem lá o TSH, né, bonitinho, encaixa e induz a produção da tiroxina, beleza. Só que a gente também, pessoal, pode ter um receptor aqui que vai bloquear essa passagem do nosso TSH, tá? A ligação do TSH. O TSH não consegue se ligar aqui ao receptor. E aí, galera, esse exame aqui, ó, antitrab, é o anticorpo antitrab, ele vai bloquear o sinal, não permitindo, então, que o TSH se ligue e não induzindo, então, a produção dos anticorpos T3 e T4, tá? O hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um resultado da produção insuficiente ou ausência da produção dos hormônios da tireoide. Então, galera, quais são os hormônios da tireoide? T3 e T4. Professora, mas você já falou isso. É porque eu vou falar várias vezes para você nunca mais esquecer, tá?
TSH não é hormônio da tireoide, podendo ser congênito ou adquirido. No hipotireoidismo primário, a gente pode ter uma remoção cirúrgica total ou parcial da tireoide, pode ter uma tireoidite autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, ou tratamentos com iodo radioativo. Tudo isso pode provocar aí o hipotireoidismo. Se existe a remoção cirúrgica da tireoide, eu não tenho como produzir os hormônios da tireoide, beleza? O hipotireoidismo secundário é uma disfunção da hipófise, ou seja, ele não está mandando TSH para a tireoide, está produzindo T3 e T4. Então, se eu tenho um problema na hipófise, não tenho TSH, não tem como eu produzir T3 e T4, isso induz para a gente, então, um hipotireoidismo. Excesso de iodo, pessoal, também vai provocar hipotireoidismo. E indução medicamentosa também vai controlar aí esse hipotireoidismo. Sinais e sintomas. E aí, galera, o que acontece? No hipotireoidismo, a gente tem vários sinais e sintomas, tá? Bócio, rouquidão, cabelo seco, queda de cabelo. Como é a baixa dos hormônios da tireoide, baixa de T3 e baixa de T3 e baixa de T4, a gente vai ter uma lentidão no nosso metabolismo. Então, existe sonolência, dificuldade de concentração, depressão, o ritmo cardíaco ele é mais lento, existem alterações da menstruação e diminuição da fertilidade, obstipação, pele fria e seca. A gente tem aqui a característica, tá? Aumento de peso. O colesterol também aumenta, tá? Porque se eu estou diminuindo a atividade metabólica celular, todo o nosso corpo vai funcionar de uma maneira muito mais lenta. Enquanto no hipertireoidismo tudo é acelerado, a pessoa emagrece, taquicardia, insônia, né? Fica naquela agitação. Já no hipotireoidismo é o contrário, tá? É sono, letargia, todo o corpo funcionando de uma maneira mais lenta, tá? Qual é o diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo? Se é hipotireoidismo, eu tenho a diminuição do T3 e T4 livre, tá? Aumento do TSH, porque se eu tenho a diminuição desses hormônios, qual é a mensagem que eu estou mandando para a hipófise? Por favor, produza mais TSH. Só que por mais que produza TSH, não é o suficiente para produzir T3 e T4. Tá? Agora, no hipotireoidismo subclínico, ou seja, a gente, né, tem os sinais, mas eu não tenho uma evidência laboratorial muito clássica, como é do caso aqui, eu tenho TSH aumentado, mas o meu T4 pode estar normal, tá? E aí o diagnóstico vai ser por acompanhamento clínico e do TSH. Agora, a causa mais comum do hipotireoidismo, pessoal, foi o que eu falei no início da aula, é a autoimunidade. Por isso, a gente tem que pesquisar os anticorpos antiperoxidase, que é aquela enzima que coloca o iodo lá no nosso aminoácidozinho, e os anticorpos contra a tireoglobulina, que é aquela proteína lá que todo mundo gruda nela para poder fazer ali a produção dos hormônios da tireoide, tá? Os autoanticorpos da tireoide aparecem positivos em 95% dos casos dos doentes com tireoidite de Hashimoto. A gente vai falar um pouquinho sobre ela lá na frente, tá? Como é que a gente acompanha aí os testes laboratoriais na terapia? O paciente, quando tem hipotireoidismo, faz a reposição desse hormônio, tá? E aí, como é que funciona isso daí? Eu tenho aqui, ó, o teste que eu vou estar avaliando, tá? TSH, T4 livre, TSH, T4 livre. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vou mostrar para vocês aqui de um modo geral, para vocês entenderem. Quando a pessoa está no hipertireoidismo, significa que eu tenho alta produção de T4 livre e baixa de TSH. Então, meu TSH é baixinho. E o meu T4 livre aqui é altinho. Agora, se eu começo a introduzir antitireoidianos nos iodos radioativos, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, esse momento aqui de transição, onde eu vou ter a baixa do meu T4 livre e o aumento do meu TSH. Aí a gente fala aqui um pouquinho sobre o hipotireoidismo, tá? No hipotireoidismo, o nosso TSH vai estar lá em cima, ó. O TSH vai estar lá em cima e o T4 livre vai estar lá embaixo. Na reposição com a tiroxina, existe o processo de transição, onde o meu T4 abaixa
e o meu TSH aumenta até que se mantenha o equilíbrio das duas dosagens, tá? Porque aqui seria o intervalo nosso de normalidade, beleza? Olha como é que funciona. Então, muitas vezes aí, o paciente que tem hipo ou hipertireoidismo tem que fazer T4 livre TSH com uma certa frequência para justamente montar esse gráficozinho clínico dele, para manter ele dentro da faixa terapêutica. Dosagens dos autoanticorpos da tireoide. É o que eu falei para vocês. Os anticorpos antiperoxidase, que é o antiperoxidase, né? Ele vai estar presente aí na tireoidite de Hashimoto e na doença de Graves, tá? Aí a gente vai ter aqui o hipotireoidismo, que vai estar presente, né, dentro dessa tireoidite, algumas drogas que podem provocar hipotireoidismo, tá? Doentes que fazem lítio, alguns medicamentos também podem interferir aí nessa produção desses anticorpos, tá? Quais são as consequências aqui, no caso, da presença desses anticorpos antiperoxidase? Dificuldade reprodutiva, pré-eclâmpsia, tá bom? Fracasso na fertilização, então tem muita ligação aqui mesmo com o processo de reprodução humana. Os anticorpos antitireoglobulina, que são aqueles lá da fitinha de proteína, tá? Da tirinha lá de produção da produção dos hormônios da tireoide, tá? Está muito presente na tireoidite de Hashimoto, no cancro de tireoide, ou seja, câncer de tireoide, tá? Sempre tem efetuado um doseamento de tireoglobulina, doentes com cancro de tireoide, tem que fazer essas dosagens aí do anticorpo antitireoglobulina. E aí, pessoal, a gente tem os anticorpos anti-TSH, que é o antitrab, na doença de Graves. Ele vai provocar hipertireoidismo. Por quê, pessoal? Esse antitrab aqui, ele vai substituir ali a ligação vai ocupar o lugar do TSH, estimulando a minha tireoide, tá? Então, ele vai induzir aí a produção de mais hormônios da tireoide. Vamos falar um pouquinho sobre essas tireoidites, tá? Tireoidite de Hashimoto. As células começam a produzir anticorpos e esses anticorpos vão atacar as células da tireoide, tá? E essas células de tireoide, elas vão estar liberando aí mais hormônios. A gente vai ter um aumento significativo da nossa tireoide, tá? Quais são os sintomas? Aumento de peso, fadiga, queda de cabelo, anorexia, dor de cabeça, pele seca, infertilidade e letargia, tá? Na doença de Graves, porque aqui a gente vai ter a característica do hipotireoidismo, tá, pessoal? Hipotireoidismo. Se eu não tenho célula da tireoide, eu vou ter como produzir T3 e T4? Não, não tem como produzir T3 e T4, tá? Então, os meus sintomas são de hipotireoidismo. Na doença de Graves, é o seguinte, esses anticorpos que estão sendo produzidos vão estimular os receptores das células da tireoide. Então, ele tem uma superprodução de hormônios. Os principais sintomas aqui, galera, são os olhos inchados, ansiedade e tremor, tá? Então, a pessoa fica com os olhos esbugalhados, literalmente, tá? Aí, eu tenho uma glândula da tireoide que ela tá aqui, ó, produzindo muito hormônio. E esses mesmos hormônios que superproduzem aqui os hormônios, eles também vão se acumular aqui, ó, atrás do músculo óptico, tá? E aí, existem algumas substâncias chamadas glicosaminoglicano. Ele vai se acumular aqui na gordura, atrás dos olhos, empurrando esses olhos para frente, dando essa característica de olhos esbugalhados. É bem característica da doença de Graves, tá? Para a gente fazer uma comparação rápida aqui, encerrar essa aula, para que vocês possam visualizar aqui a diferença entre tireoidite de Hashimoto e doença de Graves, é o seguinte. Eu tenho, então, aqui a minha célula, né, que eu tenho uma autorreatividade de célula B e T. As minhas células B, elas fazem o quê, pessoal? Vocês lembram lá da imunologia? Elas produzem anticorpos, tá? Eu tenho os plasmócitos aqui que produzem anticorpos e esses anticorpos vão fazer necrose e apoptose da nossa célula tireoidiana, tá? A mesma coisa vai acontecer com as células T. Elas são o quê? Citotóxicas. Elas vão induzir a
apoptose, destruição celular. Se eu não tenho célula da tireoide para produzir T3 e T4, então eu tenho hipotireoidismo. Beleza? Outra coisa, doença de Graves, ao contrário dela, eu vou produzir anticorpos, tá? Então, é imunomediada por células B, e eu vou produzir anticorpos que se parecem muito com o TSH. E aí ele vai se ligar aqui, ó, nas células da tireoide, produzindo bastante hormônios T3 e T4. Dando toda a característica aí pra gente de hipertireoidismo. Beleza, pessoal? Bem, a função tireoidiana é essa. Nós falamos aqui sobre a produção desses hormônios, a diferença entre hipo e hipertireoidismo, as doenças autoimunes que estão presentes aí na tireoide, né? Que vão influenciar nos exames de laboratório. A interpretação sempre tem que ser feita com a clínica, mas na sua prova de concurso, pessoal, pode cair sim, pode cair doença de Graves e pode cair também Hashimoto, tá? Porque é muito comum a gente perceber isso daí, a gente viver isso no laboratório no dia a dia e fatalmente vai ter questões aí na sua prova, tá? Mas você vai saber responder, você vai saber que Graves é hipertireoidismo, porque eu vou estar super produzindo, né? Vou ficar com o olho esbugalhado de tanto produzir hormônios da tireoide, então eu vou provocar um hipertireoidismo ou uma doença de Hashimoto, que aí vai ser mais lento, vou destruir todas as minhas células, eu não vou ter hormônio, vou ter uma característica de hipotireoidismo. Beleza, pessoal? Professora Ana Carolina, qualquer dúvida, não se esqueça de escrever no fórum, respondo para você. Tamo junto nessa, tá, pessoal? Um mega beijo e até a próxima. Tchau, tchau.